Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor João Candido Portinari, Mr. Bia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who entered the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public, and that these works were also exhibited in São Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Aconteceu um milagre agora, né? Que foi a possibilidade de concretizar um sonho
que nós acalentamos durante muitos anos e que sempre nos pareceu ser um sonho impossível, que é o sonho de trazer os murais Guerra e Paz para o Brasil. Nesse momento, em 2007, foi o cinquentenário, né, da instalação dos painéis, e a gente publicou esse livro, contando a história de Guerra e Paz, e pedimos que a missão do Brasil junto à ONU entregasse esse livro aos delegados de todas as nações. E houve aquele momento emocionante, né, do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente Lula termina o discurso fazendo uma citação belíssima aos painéis, coisa que vale destacar, nunca havia sido feita. Ao mesmo tempo, naquele momento eu tomo conhecimento de que a ONU ia passar por uma reforma profunda e que ia durar alguns anos, né? Aí caiu a ficha que aquele sonho, né, que até então era impossível, quem sabe a gente poderia realizar. E aí, já voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era ministro de Ciência e Tecnologia. Ele compreendeu imediatamente a dimensão do projeto, levou ao presidente Lula, e o presidente Lula então pediu ao ministro Celso Amorim que solicitasse o empréstimo à ONU. E aí calhou de que isso ficou possível. Inicialmente, a ONU nos retornou dizendo que era impossível retirar os painéis para o empréstimo porque eles estavam fixos na parede. E a gente pegou um filme histórico da ONU sobre a montagem dos painéis que a gente mostrava que havia uma estrutura, que o painel era montado, que não era fixado na parede, nem era pintado na parede, não era um afresco. E aí a ONU acatou, aceitou o pedido com aquelas exigências, e esse filme foi decisivo para a gente poder entender como seria a dinâmica de desmontagem e projetar esse espelho, né, aqui em box truss para poder erguer os painéis no Teatro Municipal. Conseguimos, né? Viabilizamos financeiramente, vamos à ONU retirar os painéis, estamos na ONU, andaimes. Como é que a gente faz para tirar o primeiro parafuso para desmontar os painéis? Só o filho, né? A logística de desmontagem dos painéis na ONU, né, foi uma primeira etapa do projeto Guerra e Paz e que absorveu, evidentemente, uma necessidade de planejamento muito minucioso, muito detalhado, diante da magnitude dessa operação, né? Então nós tivemos, quer dizer, além dos reais responsáveis pelo projeto, que seriam a interação do próprio projeto Portinari e da Expomos no planejamento integral dessa operação, nós tivemos, vamos dizer, que levar do Brasil os restauradores que seriam já responsáveis pelo restauro para exatamente fazer uma análise desses painéis, né, no momento da operação de desmontagem. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, nós tínhamos mais 2 empresas especializadas no assunto também operando conosco. Depois disso, na medida em que eles foram sendo desmontados, foram sendo feitos laudos de conservação, né, para ver um diagnóstico exato do momento em que nós estávamos iniciando a nossa atuação com relação aos painéis. Depois dos laudos, eles foram preparados para a embalagem e, então, depois eles foram reunidos, né, em caixas especialmente preparadas para isso, evidentemente para garantir que eles viessem da melhor forma, né? E nós então trouxemos os painéis em 3 embarques distintos. É uma coisa de grande porte, realmente, vieram em cargueiros, né, acompanhados por currias, com todos os detalhamentos inerentes ao transporte de obra de arte. E a partir daí eles então foram para o Teatro Municipal.
inauguração contou com participações especialíssimas. A gente teve o Milton Nascimento, que junto com o Fernando Brant compuseram 2 músicas especialmente para o Guerra e Paz, inspiradas no Guerra e Paz e eram inéditas naquela noite. O David Parsons, coreógrafo americano, fez um pas de deux inspirado na dor do painel da guerra, na Pietà, a dor máxima, né, da mãe com o filho morto. E fez uma peça linda que foi apresentada pela Ana Botafogo e o Alex Neural, em que o pintor entra em cena pintando a Pietà ganha vida. A Ana Botafogo, essa Pietà é a obra que dança com Portinari, e ele começa a se intoxicar e de repente ele é o filho morto, ele morre nos braços da Pietà. A gente teve a Fernanda Montenegro falando poemas do Drummond, pensamentos sobre Portinari, textos sobre Portinari. E no final daquele evento, quando os painéis foram revelados, o público inteiro de pé aplaudindo, estavam todos em estado de graça. Foi uma noite mágica. A gente conseguiu fazer essa exposição com entrada franca. Foi realmente emocionante a gente receber pessoas de todo o país, público estrangeiro, para ver Guerra e Paz no Municipal. Em 12 dias a gente recebeu mais de 40 mil pessoas. No último dia eu lembro bem, na última sessão, 9 da noite, todo mundo entrou e ainda tinha muita gente do lado de fora. E a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? E a Carla Camurati fez questão de ir à porta do teatro, abriu a porta e disse, eu vim aqui pessoalmente dizer a vocês que enquanto tiver gente no teatro, esperando para entrar, o teatro estará aberto para vocês verem o Guerra e Paz. E a gente saiu de lá quase 2 da manhã. A gente ficou realmente com o teatro aberto ao público até o último visitante. Então foi tudo uma grande felicidade. Eu acho que tem alguma coisa lá em cima nos ajudando. Eu acho que está lá o Drummond, o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, mexendo os pauzinhos. Diz, vamos dar uma ajudazinha lá para aquele pessoal, né? Não há cidadania sem memória, e não há memória sem arte. Nós fizemos um ateliê aberto ao público, então o dia inteiro escolas, né, do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, de outros estados, né, veio gente do Ceará, de outros lugares também, grupos inteiros para visitar o restauro. Aquela coisa emocionante de você ver os painéis recuperando a cor que tinham há mais de meio século atrás. Eu tive a oportunidade de ir a Nova York, ver os painéis, ver o estado de conservação dos painéis. Para nossa surpresa, as obras que estavam lá já há 50 e tantos anos estavam em bom estado de conservação. Não havia tinta em descolamento, ela nunca tinha sido restaurada e ela estava exposta a uma luz muito intensa também. A guerra estava em bom estado, mas a paz tinha um desbotamento generalizado que nos causava uma sensação de estranheza. As pinturas haviam sido feitas
com as cores misturadas a um branco. Quando você tem luz excessiva no ambiente, esse branco tende a desbotar as cores aos quais eles estão misturados. Quando chegamos ao Rio, mandamos esses pigmentos para análise, nossa suspeita se confirmou e nós então conseguimos projetar um tratamento que recuperou 90, 95% dessa ordem cromática original. Todo grande artista também, ele é um descobridor técnico. E Portinari ali, na verdade, ele fez uma espécie de mesotêmpera, de meia têmpera, que ele fez um painel a óleo, sobre madeira, mas ele utilizou também cola de coelho na preparação do painel e também misturados as tintas. Tanto isso é verdade, que você olhando o painel, muitas pessoas pensam que ele é uma têmpera, mas não é, é um óleo, mas misturado um pouco com cola de coelho. Ao lado da restauração, nós tínhamos 2 pintores fazendo ao vivo pedaços desses painéis para mostrar ao público e para nós também, restauradores, entendermos tecnicamente como ele construiu aquele painel. Ele não fez fundo, ele apenas fez uma mão de cola impermeabilizante e depois então ele pintou diretamente sobre a madeira, só impermeabilizada. Ele deixa respirar esse fundo, como nós chamamos. Muitas vezes esse fundo funciona como cor. Nós utilizamos uma intervenção mínima ali no sentido de não intervir muito nesses painéis. Fizemos muitas pesquisas, inúmeras pesquisas, estratigrafias, fizemos fotografias de alta definição para reconhecer as técnicas que ele utilizou. E muitas regiões dessa pintura tinham muita sensibilidade a qualquer solvente. Então nós preferimos até limpar o painel com borracha vulcanizada, semi-vulcanizada, que são borrachas captadoras de poeira. Claro que em algumas áreas nós podemos usar algum tipo de solvente terroso e depois também nós aplicamos algumas camadas de verniz, não para utilizar como película envernizada, mas para penetrar na pintura, para voltar a dar a saturação que esse painel teria na época da sua pintura. Nós imaginamos que dentro do ateliê, lá nós poderíamos fazer no programa educativo 2 ações, que seria uma ação deles criarem um painel o que é a paz para você? Como é que você interpreta a paz desenhando? O que você quer da paz? Como você quer a paz na sua cidade? Como você quer a paz no mundo? E as crianças desenhavam, criavam coisas lindas e nós íamos colando na parede, né? Montando um grande painel feito pelas crianças. E uma outra coisa que a gente queria eram mensagens. Não era só a parte visual, parte de desenho, de pintura, mas a gente queria a parte escrita, né? Verbalizar como é que você vê a paz. Aí nós criamos uma árvorezinha, né? Um galho de árvore, em que as crianças iam pendurando as mensagens ali. O final, na última semana, estava cheia, como se tivesse uma árvore assim, com muitas folhas, né? Mas aquilo tudo são fitinhas com mensagens pela paz. O ateliê de restauro, imagina um ateliê aberto, né, em que as crianças puderam ver, puderam saber o que é aquele pigmento, como é que usa, tudo aquilo. Aqui no Rio de Janeiro foi maravilhoso. O grande prazer que eu tive com essas obras, 2 obras do Portinari, foi um prazer estético. Foi poder olhar a obra e poder julgar as melhores maneiras ou a melhor maneira de recuperar essa ordem cromática, que era a essência da pintura. Então, recuperar essa mensagem foi absolutamente fundamental e foi o que nos deu grande prazer. Para mim, de modo particular, foi muito emocionante. Eu morava ao lado do ateliê em Botafogo e eu, criança, ia no ateliê. Ele permitia que a gente entrasse no ateliê. Eu tive até a oportunidade, na época, de preparar os pigmentos brancos para ele, misturar com óleo. Então é uma coisa, para mim, muito emocionante. Agora está como restaurador, restaurando os painéis Guerra e Paz. Diz uma restauradora inglesa, Sarah Walden, que a grande
tarefa do restaurador é encontrar o fantasma do artista e perguntar a esse fantasma: honrei a sua obra? E toda vez que eu saía do Gustavo Capanema, eu fazia essa pergunta secretamente ao Portinari: meu caro Candinho, eu afinal de contas, honrei ou não o seu legado? Le vernissage de cette exposition nous permet de rendre hommage à une œuvre majeure de Candido Portinari et à travers lui au génie créatif brésilien. C'est aussi une occasion de saluer la contribution du Brésil à la promotion d'un ordre international plus juste, plus équitable, plus respectueux des droits internationaux. Cette exposition rend hommage, cher João Portinari, à la vision éclairée, engagée et volontaire que votre père a développée tout au long de son parcours créateur. Ce parcours l'a conduit à plusieurs reprises à Paris, les intervenants précédents l'ont rappelé, où il a accompli une partie de sa formation comme peintre, comme artiste et comme homme également. Et c'est aussi, cher João, ce qui vous a conduit vous-même à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises à Paris, et à recevoir d'ailleurs une formation typiquement française que vous m'avez raconté hier soir dans un grand lycée parisien que vous gardez
le souvenir d'une éducation assez austère, mais de qualité, m'avez-vous dit, avant de suivre les écoles préparatoires, puis les écoles supérieures d'excellence françaises. S'il fallait illustrer la force des liens entre la France et le Brésil, vous en seriez, comme votre père, une parfaite illustration. La force de ces liens, le public parisien, français, européen, aura la chance de la découvrir pendant un mois dans des conditions exceptionnelles au Grand Palais. Excellencies, ladies and gentlemen, Professor Portinari, it is an honor for me to have this opportunity to join you today to celebrate the opening of the exhibition of Candido Portinari's twin masterpieces, War and Peace. I thank Professor Portinari for including me in today's events. The home of these two brilliant works of art is the Delegates' Lobby of the General Assembly at the headquarters of the United Nations in New York. The renovation of the General Assembly building is the final stage of upgrading the entire UN headquarters, the Capital Master Plan, which I manage. The buildings will be reopened to host the 69th General Debate in September of this year. Afterwards, these two paintings will be after these paintings are reinstalled, the delegates will again be welcomed to their General Assembly by these two masterpieces. En achevant Guerre et Paix, Portinari a déclaré: les panneaux Guerre et Paix sont sans doute le meilleur travail que j'ai réalisé. Je les dédie à l'humanité. Portinari, c'est nos plus grands peintres, le plus grand peintre brésilien. C'est un peintre très fort, très fort. Il peint son peuple, en même temps il est universel. Ça représente la pensée, la sensibilité des artistes de l'époque de l'après-guerre. C'est un homme qui avait beaucoup d'intensité, de personnalité très intense. Et voilà, il fallait partager cette sensation avec les autres. Je crois que c'est peut-être le point de départ d'une redécouverte de Portinari plus d'un demi-siècle après. Je crois que les jeunes Français, les jeunes générations pourront voir ici et peut-être qu'ils auront la curiosité d'en savoir davantage.
O Brasil doou à ONU os painéis Guerra e Paz. Seu autor, meu pai, Cândido Portinari, não pôde participar da cerimônia de inauguração porque na época não teve permissão de entrar nos Estados Unidos por motivos políticos. Portinari morreu sem ver os painéis Guerra e Paz instalados. Agora, 59 anos depois, após promover o seu restauro, após mostrarmos sua obra a milhões de crianças e adultos brasileiros, após revelarmos seu trabalho à Europa, através da exposição no Grand Palais em Paris, sua obra volta à sede da ONU, de onde continuará afirmando todos os dias o horror da guerra e a necessidade da paz. Eu, João Cândido Portinari, seu filho, estou aqui de corpo presente para reafirmar o seu ideal. Pai, nesta noite, às 19h16, no Salão Nobre da ONU, você está presente. E você também, filha querida. Estamos juntos, todos nós, e em seu nome estou aqui hoje para reafirmar o seu sonho. É urgente a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais respeitoso do sagrado da vida. E agora, o filho do Cândido Portinari, o João Cândido Portinari, tem a novidade para a galera sobre os painéis que são cultuados no mundo inteiro. Nos últimos 2 grandes trabalhos deste genial pintor brasileiro que morreu aos 58 anos de idade, vítima do chumbo que existia nas tintas daquela época. Ele foi vítima da sua paixão pelo trabalho. A obra dele, que está na sede da ONU, em Nova York, tem essa notícia na voz de João Cândido Portinari. Meu querido Faustão, eu quero fazer um agradecimento emocionado por esse trabalho extraordinário que você e sua equipe estão fazendo com a arte brasileira, levando meu pai e outros pintores brasileiros para o povo, né? Apesar de meu pai ter pintado com emoção para o povo brasileiro, toda a obra dele reflete isso. Ele está praticamente invisível. Muito pouco do que ele fez está acessível ao povo, né? Pode ser visto. E Guerra e Paz, como você sabe, também teve um destino semelhante,
porque está na entrada da Assembleia Geral das Nações Unidas, num lugar que, por questões de segurança, o público não pode entrar. Então, também esse grande grito brasileiro contra a violência, contra a injustiça, né, ele está também, de uma certa forma, invisível. E a grande notícia é que a ONU nos deu a guarda dos painéis até 2013. Então, nós vamos ter 4 anos para trazê-los ao Brasil, para restaurá-los aqui. Isso foi um pedido da ONU, que a gente restaurasse aqui no Brasil, e depois nós vamos mostrar os painéis aqui no Brasil e também no exterior. Então, Faustão, é um agradecimento de coração por um trabalho que vem beneficiar a todos nós brasileiros. Muito obrigado. Esse é o filho de Portinari, João Cândido Portinari, que com a Maria Duarte cuida da Fundação Portinari. Galera, esse trabalho Guerra e Paz, que vai completar 60 anos, será visto por todos os brasileiros, como prometeu aí nosso João reação Cândido. de todas, muita emoção. Fantástico, maravilhoso, impressionante. Adultos, crianças, idosos, veja quanto deslumbre no rosto de todos. A atriz Nissete Bruno viu os painéis pela primeira vez quando tinha 15 anos. Estava comovida. Nós estamos vendo o povo participando desse momento, eles despertando neles essa emoção de vislumbrar e estar próximo de uma obra realmente de arte. Uma obra que mostra o sonho de um mundo melhor. De acreditar na paz, de que a paz é possível, desde que os homens queiram. Olha, e este final de ano traz uma ótima notícia. Uma das obras brasileiras mais bonitas está de volta ao país. É Guerra e Paz, pintada por Portinari na década de 50. Depois de uma longa viagem desde Nova York, os painéis gigantescos foram montados no Teatro Municipal do Rio. Quem mostra essa super operação é o repórter Ednei Silvestre. Vamos ver. A guerra para ele não era representada por soldados nem armas, mas pelo sofrimento do povo esmagado pelo poder do mais forte. A paz estava na brincadeira das crianças, nos bichos vagando livres, no trabalho recompensado, no amparo das mães. Visões de Cândido Portinari, um artista brasileiro reconhecido e aplaudido no mundo inteiro. Ele tinha um conhecimento de pintura tão gigantesco que ele sabia perfeitamente a técnica de todos os grandes pintores. Como ele aprendeu, é aquela coisa mágica que existe no gênio, que eu não vou tentar descobrir nem ninguém. Em 1952, Portinari foi convidado para pintar esses painéis. Seria um presente do Brasil para o prédio da ONU em Nova York. Foram 4 anos de trabalho. Ele estava proibido de pintar naquele momento pelo médico, ele estava usando só lápis de cor, e quando ele recebe a incumbência do governo brasileiro de fazer Guerra e Paz, ele sabia perfeitamente que ele teria que voltar a usar as tintas proibidas e, em coerência com toda uma vida, né, de militância contra a violência, contra as injustiças, pela paz, ele aceitou. E isso realmente lhe custou a vida, porque foram os últimos grandes trabalhos e poucos anos depois ele veio a falecer, né? Maria Luísa Leão, aluna de Portinari na época, acompanhou a pintura dos painéis. Ele gostava de falar sobre as linhas que se cruzam diagonais no painel da guerra, que é a coisa da oposição, da violência, né? E já você vê que no painel da paz não tem esses cruzamentos de linha, né? Quando ficaram prontos, Portinari não conseguiu visto para ir a Nova York, porque era considerado comunista. O então presidente Juscelino Kubitschek decidiu que os painéis seriam montados e mostrados aqui antes de serem enviados aos Estados Unidos. A única e última vez que Guerra e Paz pôde ser visto pelo público brasileiro foi no mesmo local onde a obra-prima de Cândido Portinari voltará a ser exibida, aqui no Teatro Municipal,
Naquela época, em 1956, o público fazia fila do lado de fora e quando entrava no teatro tinha um impacto. Estava tudo às escuras. Onde você vê as cadeiras, havia um grande estrado de madeira ocupando o espaço inteiro. A única luz era no palco, onde, ao fundo, estava monumental Guerra e Paz, com 14 metros de altura. O retorno de Guerra e Paz ao Brasil foi resultado de uma negociação de 3 anos entre a ONU e o filho de Portinari. Eu acho que vai ser talvez mais emocionante ainda do que naquela ocasião, porque nós estamos tendo agora a possibilidade de fazer um planejamento e preparar um grande evento realmente, né? Essa questão da violência, ela tomou uma proporção tão grande e o Guerra e Paz é uma mensagem poderosíssima, né? Porque a arte, ela entra pelo coração, né? E toca as pessoas, né? A Organização das Nações Unidas reinaugurou os painéis Guerra e Paz de Cândido Portinari em Nova York. A obra foi restaurada aqui no Brasil. A obra-prima de Portinari foi colocada no mesmo lugar onde ficou por décadas, primeiro escondida atrás da cortina. Um suspense sobre a restauração feita no Brasil. Agora aqui as obras estão expostas à luz direta do sol, que é justamente o que comprometeu a pintura ao longo desse tempo todo, né? Mais de 50 anos de sol batendo. Olha só o tamanho da área envidraçada aqui. Mas a gente não consegue ver. Esses vidros ganharam uma proteção, filtros que barram a entrada dos raios ultravioleta. Agora sim, as obras estão protegidas depois de restauradas. Podem ficar aqui por mais 50 anos, 100. Você representar a guerra... O filho do pintor conta que a ação do sol tinha deixado os painéis com uma camada branca. Quando essa camada foi retirada, as cores voltaram com uma intensidade extraordinária. Todo mundo, inclusive lá no ateliê de restauração, todo mundo ficou assim abismado, né, com a coloração original. A restauração, em 2011, no Rio de Janeiro, também repôs tinta onde faltava. Nesse período em que ficou fora, a obra foi exposta no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Paris. Ontem, quando saíram as cortinas, foi a vez de Nova York ver a Guerra e a Paz exatamente como eram quase 60 anos atrás. Na cerimônia, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu 1 minuto de silêncio em memória do artista visionário que foi Portinari. O embaixador do Brasil na ONU, Antônio Patriota, leu uma mensagem da presidente Dilma Rousseff. Sua paz evoca muito mais do que a ausência da guerra. Ela pressupõe justiça social, bem-estar e liberdade. Nós somos os homens ocos. E um filme dirigido por Bia Lessa discutiu o que são a guerra e a paz hoje. Como se a gente trouxesse, de fato, o Portinari e a gente trouxesse de volta a intenção dele. É fundamental que o homem invente uma coisa que não existe, chamada paz.